Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 23. Duas semanas antes de Lucano deixar Alexandria, escrevera a Queptá, e agora, naquela manhã, 5 semanas depois, Queptá desenrolava sua carta, que chegara naquele dia, através dos serviços tanto de um navio rápido como de correios especiais. O médico leu a carta, depois olhou pensativa e melancolicamente para o jardim onde estava sentado. Para além do pórtico aberto, as árvores cantavam ao brando sopro do vento outonal, e a terra exalava tal doçura e frescor que chegava a ser pungente para o coração. O sol reluzia sobre fontes rústicas e sobre as grandes estátuas mal feitas, pois Diodoro preferia formas e movimentos que se assemelhassem aos da terra, em seu esboço forte, no gesto e na simplicidade. Daí as cores brilhantes das lajes, que formavam o piso do pórtico, a robustez despretensiosa das colunas, que o rodeavam, o colorido vigoroso das flores, as poderosas e resistentes árvores. Bem além do jardim erguiam-se as colinas baixas, como que trabalhadas em mosaicos, com os cachos maduros nos vinhedos, pertencentes à propriedade. Seu perfume vinha com o vento, como uma rica promessa. Os olivais e pomares subiam para outras colinas, e entre a casa e essas colinas, as pastagens ainda conservavam um verde esmeraldino, povoadas com as formas plácidas do gado, dos carneiros e dos cavalos. O pequeno regato, que se movimentava através dos prados, mostrava-se de um verde mais brilhante, muito calmo, porém, esquecendo a turbulência da primavera. Uma atmosfera de paz quase palpável suspendia-se sobre aquele trecho de terra colorida, de uma doçura dourada, ampla e tépida. Queptá pouco envelhecera durante os 4 anos passados. Havia nele aquele ar sem idade e a secreta sabedoria do Oriente. Seus olhos fundos, entretanto, estavam inquietos naquela manhã. Pensava em Diodoro. Deveria contar ao Senhor a decisão a que Lucano chegara quanto ao seu futuro? Ou, considerando as condições físicas do tribuno, seria melhor deixar o assunto para o próprio Lucano? Queptá tornou a ler a carta, especialmente a última parte. Tenho certo pressentimento sombrio e temeroso quanto ao meu pai Diodoro. Ele me escreveu, e também minha mãe, sob suas frequentes visitas ao Senado, como convidado de Carvílio Ulpiano. Eu não conheço esse senador, que é aparentado com meu pai, mas há algo de inquietação em mim, quando penso nele. Quem poderia conhecer Diodoro sem honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo? Sem dúvida, apenas homens perversos. Compreendo que Diodoro, homem tanto de ação como de pensamento, amando patrioticamente seu país, sinta que devemos fazer o possível para salvar Roma. Cheguei, entretanto, à conclusão de que Roma não merece que a salvem. Tão baixa se tornou, nestes últimos 100 anos, tão corrupta e monstruosa. Por que então deve meu pai lutar assim desesperadamente? Além disso, o destino do homem está nas mãos de Deus, e Deus não é notável, segundo minhas observações, pela demonstração de misericórdia ou amor pelos seus profetas. Ainda ontem, um dos meus professores censurou-me por essa convicção. Disse-me: tu estás demasiado absorvido nos homens. O sofrimento e a morte são o destino comum de todos os homens. Portanto, por que sentes tão amarga rebelião? Que desejas tu? Que todos os homens sejam imortais e jamais tornem a sentir dor?
Vi que ele não me compreendera, mas disse: quando Deus fez o mundo e o homem, por que os fez tão imperfeitos, tão cheios de agonia, tormento e perversidade? E ele me respondeu: és jovem, mas eu te falei de nossos heróis e profetas e de nossa antiga religião e lendas. Deus fez o homem dotado de livre-arbítrio. Quando não, o homem seria tão inocente como os animais dos campos. Como o homem é uma alma imortal, bem como um corpo físico, a honra de escolher seu próprio destino lhe foi outorgada, pois o espírito não é uno como as árvores e os animais. Se o homem escolhe o mal e suas consequentes dores e sofrimentos, ele é o único a ser censurado por isso, e não Deus. Ao que parece, Roma escolheu dores, sofrimento e morte através da sua sede de sangue, seus crimes contra a humanidade, sua libertinagem e opressão. Deve meu pai esforçar-se contra isso inutilmente? Há também minha mãe e irmãos a considerar. Se ainda acreditas no poder das preces a um Deus que não ama os homens, reza para que meu pai volte para a paz de suas propriedades, das quais falava constantemente em Antioquia, pois eu temo por ele. E eu também, pensou Kepitá. O vigilante do vestíbulo veio ter com ele, caminhando apressadamente pelos caminhos apedregulhados que corriam em curvas pelo jardim. Meu senhor deseja falar contigo, senhor. Está com uma das suas dores de cabeça. Franzindo as sobrancelhas, Kepitá levantou-se e dirigiu-se majestosamente até a casa grande mais simples e foi ter ao quarto de Diodoro. O tribuno estava deitado em sua cama, torcendo-se e blasfemando, apertando violentamente as têmporas entre as palmas das mãos. Vendo Kepitá, sentou-se e lançou-lhe um olhar de furibunda cólera. Estou de novo com a enxaqueca, exclamou em tom de acusação. Mas esta é a pior de todas. Devo ser convidado de Carvírio o piano hoje no Senado, onde falarei para aqueles canalhas, num último esforço para comover suas almas de aves de rapina. Vós, médicos, não podeis curar uma simples dor de cabeça, ou entupimento de nariz, ou inflamação de garganta, e falais eruditamente de doenças obscuras e seu tratamento. Ora! Gemeu e tornou a deitar-se, sempre blasfemando terrivelmente. Era óbvio que estava muito doente. Sua fronte baixa mostrava-se tomada de vermelhidão brilhante, e os lóbulos das orelhas, bem como os lábios, exibiam coloração azulada. Seus olhos envesgavam de dor sob as sobrancelhas pretas e ferozes, e rios de suor rolavam-lhe das têmporas. Em seu pescoço robusto era visível o latejar das artérias e a respiração parecia fazer-se penosa. Kepitá sentou-se silenciosamente ao lado do leito e falou: Senhor, eu te disse durante todo o ano passado que não tens apenas as tuas enxaquecas habituais. Tua pressão sanguínea está excessivamente alta e eu tive de sangrar-te várias vezes. De vez em quando teu coração tem bulhas alarmantes. Tenho suplicado que lutes pela calma e tranquilidade. Um homem só é vítima de suas emoções quando permite que tal coisa aconteça. Imploro-te que esperes por aquela raiz que virá da Índia, pois estou informado de que os médicos têm usado ali há milhares de anos, com efeito maravilhoso no tratamento da alta pressão sanguínea, mentes confusas e insanidade. O professor hindu de Lucano prometeu mandar-me essa raiz, que deverá aqui chegar dentro de 4 semanas. Diodoro sentou-se de súbito, furioso, e tornou a agarrar as têmporas, gemendo. Depois olhou, encolerizado para Kepitá. Insanidade? Trovejou ele, blasfemando. Escravo infernal! Kepitá respondeu com um sorriso afetuoso. Não sou escravo, senhor, graças a ti. Como médico e livre, segundo a lei de Júlio César, também sou um cidadão de Roma. Não, senhor, não te considero louco.
Considero-te um nobre espírito de retidão, tomado pela paixão da justiça e da verdade. Devemos nossos poetas e nossos heróis a mentes e almas como as tuas, bem como nossos artistas, professores, eruditos, patriotas e todos os que, como Pigmalião, tentam transformar a pedra obstinada em carne resplandecente. E quem sabe, talvez daqui a milhares e milhares de anos, suas palavras de exortação, beleza e força, suas censuras piedosas, ecoarão como poder dominador nos corações dos homens, e não mais haverá o mal. Diodoro ouvia encolerizado, ali estendido, com a cabeça entre as mãos. Então berrou: tudo belas palavras, mas só a minha voz se deve erguer em favor de Roma? E se é apenas a minha voz, devo eu retraí-la? Não estou interessada em nações que ainda não surgiram. Estou interessada em meu país. Como posso viver de outra maneira diante de mim próprio? Keptá suspirou e nada disse. Diodoro sentou-se penosamente, e agora sua voz era mais tranquila, quase suplicante. És homem de sabedoria, meu bom Keptá, mas és um filósofo, esperando que a poeira do deserto chegue a ser governo num futuro remoto. Suponhamos que todos nós tomemos as palavras dos filósofos a sério e deixemos o mal presente fazer seu caminho indiferentemente. Então o mal se tornaria universal e não haveria nem presente rejuvenescido, nem futuro. Keptá, eu estou neste mundo e em seu presente. O futuro pertence a meus filhos. Não devo lutar por um mundo de lei, ordem e justiça para eles, quando eu for um punhado de cinzas junto a meus pais? Ou devo resmungar, como tu, sobre futuras e grandes gerações e deixar que meus filhos herdem de imediato degenerescência, ilegalidade e crime? Ouve-me, Keptá. O primeiro dever do homem é seu dever para com Deus e para com a sua pátria. As nações são expressões dos reinos espirituais de Deus. Quando essas nações tornam-se abandonadas e rebaixadas, entregues a um orgulho sanguinolento e ao deboche, à guerra e à tirania, então elas desfiguram o reino da terra e a penalidade e a morte. Roma morrerá inevitavelmente, a não ser que homens como eu falem. E onde estão as vozes que se erguem em favor dela? Quem gritará aos romanos: destruíste o que Deus construiu e deveis retornar à liberdade, à pureza e à virtude imediatamente, a não ser que desejeis morrer? Levantou a mão para impedir o médico de falar. Sua testa estava quase tão vermelha quanto o sangue, e veias arroxeadas corriam-lhe pelas têmporas, enquanto ele arquejava. Deixe-me acabar. Deus e a pátria, eles são a lei. Tu me falarias de minha família, como já o fizeste antes, advertindo-me constrangido do perigo mortal. Mas minha primeira responsabilidade é para com Deus e a minha pátria, para com a memória de meus pais, que morreram por ambos. Se eu morrer, então deixarei o destino de minha família nas mãos de Deus. Devesse também ela perecer por minha causa, então não teria suportado o horror de viver num mundo que se tornou depravado, sem misericórdia ou bondade. Eu preferiria que morresse, pois quem, sendo homem, escolheria a escravidão. Levantou seu punho fechado solenemente. É melhor morrer do que viver no mundo como o de hoje. E é meu desesperado dever tentar modificar esse mundo, mesmo que não o consiga. Keptá levantou-se e curvou-se profundamente diante dele. Sim, Senhor, eu compreendo. Perdoa-me colocar meu amor por ti antes da poderosa e justa paixão que te domina. Prepararei agora uma poção que te aliviará os sofrimentos temporariamente, a fim de permitir que vás a Roma esta manhã. Ia saindo do quarto quando Diodoro, a voz estranhamente suave, chamou-o de volta. O tribuno estendeu timidamente a mão e tomou a do médico. Meu bom Keptá, amado tanto por meu pai como por mim e pela gente da minha casa,
seu miserável obscurantista, sei que jamais deixarás minha família. A emoção não permitiu que Keptá falasse, apenas pôde levar a mão de Diodoro até os lábios. Que fale o nobre tribuno! Gritaram os senadores, e aqui e ali o coro era zombeteiro. Diodoro levantou-se, escura e aquilina figura, em sua túnica militar, o elmo emplumado e a armadura com a espada curta e larga, pendente do cinto. Levantou sua mão, revestida de malha, e os senadores, alguns desdenhosos, outros sorridentes, alguns velhos, outros jovens, alguns patrícios, outros desprezíveis libertos, sem probidade, ficaram em silêncio, olhando para o tribuno. A luz do sol deslizava pelos ombros vestidos de branco, e aqui e ali um rosto nobre recortava-se em claridade sombria, ou um lábio se iluminava, ou um olho faiscava, ou fazia-se de fogo, ou um perfil mesquinho se revelava no recorte de seu contorno, como o desenho tosco de uma criança. O piso de mármore e as paredes reluziam, as colunas fulguravam, e os soldados de espadas desembainhadas perfilavam-se às portas de bronze das entradas. Diodoro olhou para eles todos, e um pressentimento estranho e poderoso desceu sobre ele. Aquilo apenas aumentou a crescente força da ira em seu coração, sua repulsa, sua sensação de que as soldaduras de seu corpo lutavam contra a paixão de sua alma, que desejava explodir. Caminhou para o pódio, e no silêncio o eco de suas sandálias, revestidas de ferro, soou de parede a parede, de coluna a coluna, e a luz do sol relanceou pelo seu elmo e pela sua armadura em súbita fulguração. Ele era Marte, abroquelado e belicoso, armado com raio e envolvido em alta grandiosidade. Descansou as mãos no rebordo da estante e olhou para os senadores. Sorriu, não agradavelmente, mas tomado de raiva. Vós, romanos, amigos e compatriotas, me ouvistes antes deste dia. Falo hoje em nome de Roma, pela última vez. Depois silenciarei. Aspirou o ar profundamente e seu peito se dilatou, tomado pela paixão e força. Não vim honrar Roma, mas enterrá-la. Uma voz gritou, traição! Diodoro tornou a sorrir e curvou a cabeça. É sempre traição falar a verdade. Ergueu a cabeça e fixou os senadores, com um faiscar poderoso de seus olhos. Neste mesmo Senado, não há muitos anos, um senador foi assassinado por ter falado a verdade. Não pela faca ou pela espada ou pela lança foi ele assassinado, nem pelas pedras honestas. Não foi mão digna a que o atingiu e derrubou, pois não havia aqui mãos dignas. Ele falou de Roma, gritou que Roma já não era uma república e que se tornara um império sedento de sangue, governado não por homens de sabedoria, não pela lei, mas por César e suas legiões, seus generais e seus libertos rapaces e seus políticos palacianos. O senador ergueu-se neste mesmo pódio e chorou pela República. Chorou porque os imperadores não eram eleitos pelo povo, mas por legiões infames e pelas turbas ociosas e ávidas que desejavam apenas devorar os frutos dos celeiros e os tesouros e divertirem-se com charlatães e saltimbancos, atores e cantores, gladiadores e pugilistas, a expensas do público. Aquele senador era um jovem de olhos brilhantes e coração como o do touro sagrado, ardoroso de amor pelo seu país. Um jovem brutal que não usava frases polidas e não tinha elegância. Tinha apenas amor pelo seu país. Um jovem apaixonado que acreditava ser a verdade invulnerável e as mentiras
frágeis teias de aranha. Mas, como sabeis, ele apenas amava sua pátria, e só os loucos amam sua pátria. Os senadores conservavam-se em firme, mas tenso silêncio, e alguns dos mais velhos baixavam a cabeça, lembrando-se de sua vergonha, e encolerizavam-se contra o tribuno, que trazia tal vergonha à sua lembrança. Os soldados andavam de um lado para o outro, nas portas, lentamente, e ouviam os seus rostos voltados para Diodoro. Alguns eram jovens e patriotas, e seus corações batiam apressadamente. O tribuno bateu com a mão recoberta de malha sobre a estante, e foi como que o ribombar de um trovão no resplandecente silêncio marmório. Por avidez, aquele jovem senador gritou-vos: as turbas desta cidade têm prestigiado péssimos césares, que anelavam apenas poder, porque aqueles césares lhes prometeram o saque dos tesouros públicos. Senadores venais apoiaram esses césares, para retirar disso proveito e poder. Os césares mentirosos falaram às multidões e disseram-lhe que a nossa pátria não se podia defender dos bárbaros sem aliados, e esses aliados deviam ser eternamente comprados, adulados e afagados. E os césares traidores conspiraram contra sua nação, enlouquecidos pela avidez de serem adorados como os deuses por todo o mundo e serem aclamados por milhares de ladrões, mendigos, lutadores, libertos e pusilânimes que jamais sentiram pulsar o patriotismo em seus corações de abutres. Traição! Várias vozes exclamaram aterrorizadas, e rostos voltaram-se uns para os outros, em fúria e alarma. Diodoro manteve-se atrás da estante e pôs os polegares no cinto, olhando para eles com ódio e escárnio. São essas as minhas palavras, embora eu já as tenha dito diante de vós. São as palavras do senador que entregastes à morte neste mesmo local. Abriu a túnica no peito e a armadura tombou ao solo, retumbante. Olhai para as minhas cicatrizes, para a evidência dos meus ferimentos, vós, senadores, vós, canalhas, vós, mentirosos perfumados. Olhai para os meus ferimentos, vós, velhacos e ladinos, que vos deitais sobre sedas ao som das liras e sob o murmúrio das mulheres prostitutas e dissolutas e das concubinas compradas. Olhai para os meus ferimentos, estão eles em vossa carne lisa? Há ferimentos semelhantes em vossos corações, que traem Roma a cada movimento respiratório e levam-na para o inferno com cada lei? Virou lentamente seu peito nu e coberto de cicatrizes, para que todos o pudessem ver. Era uma visão terrível, e alguns dos senadores mais velhos cobriram os olhos com as mãos. A voz de Diodoro ergueu-se e estava mais profunda em gravidade e força. Tais feridas estavam na carne do senador que enviastes à morte naquele dia, não com uma espada honesta, não com o estoque embotado, mas com mentiras e condenações, com ostracismo e com silêncio, porque ele ousara amar sua pátria e ousara tentar salvá-la de traidores, assassinos, ambiciosos e mentirosos. Seu coração partiu-se e não houve conforto para ele. Podereis vós confortá-lo, vós que traístes vossa pátria e sustentastes vossos traiçoeiros césares? Ousareis confortá-lo, vós cujas línguas envenenaram seu próprio sangue e o levaram à morte? A ele, o único que amava seu país e inocentemente acreditava que também vós amasseis vosso país? Diodoro tornou a bater na estante, e agora pareceu a alguns senadores que o próprio Marte produzira aquele som em seus ouvidos. Deixai-me comover vossos corações, exclamou ele. Ainda não é tarde demais.
O curso do império conduz apenas à morte. Senadores, olhai para mim, ouvi com vossos corações, e não com vossas mentes malévolas. Voltai à liberdade, à frugalidade, à moralidade, à paz, a Roma. Não penseis mais nos que vos elegeram, naqueles cujos ventres exigem para se satisfazerem o próprio sangue de Roma, a própria carne de Roma, o ouro duramente ganho de Roma. Não vos inclineis mais diante de falsos césares, que, desafiando nossa própria Constituição, lançam mandatos contra o bem-estar de Roma e colocam-se acima da lei que nossos pais formularam e pela qual empenharam suas vidas, suas fortunas e sua sagrada honra. Roma foi concebida com fé e justiça e na veneração de Deus. Devolvei nosso país ao governo da lei e derrubai o governo dos homens. Restaurai os tesouros, retirai nossas legiões dos países estrangeiros que nos odeiam e que nos destruirão num relance, assim que isto sirva aos seus interesses. Repeli as taxas que esmagam os que trabalham dura e industriosamente. Dizei às multidões que devem trabalhar ou morrer à fome. Arrancai do próprio Palatino as massas de parasitas, aproveitadores e ladrões. Arrancai do Palatino os mesquinhos libertos que dizem sim, sim a César e se inclinam diante dele como se fosse um Deus e não ser feito de carne humana. Limpai este local de velhacos, charlatães e demagogos que declamam frases arredondadas, dizendo que o bem-estar do povo está dentro de seus corações, mas que realmente querem dizer que farão a vontade das turbas em troca de vis aplausos, poder e suborno. Levantou as mãos para eles, numa atitude de premência, e seus olhos violentos encheram-se de lágrimas, enquanto observavam os senadores imóveis. Romanos, em nome de Deus, em nome de Cincinato, o pai de sua pátria, em nome do heroísmo e da paz, do brio, da liberdade e da justiça, eu vos suplico que restaureis vossa qualidade de guardiães de Roma, que expulseis o usurpador dos poderes que de direito vos pertencem, que impeçais e castigueis todos os que se apoderaram de tais poderes, a fim de perverter as leis de nosso país. Deixai que falem vossos corações romanos e vosso espírito romano grite contra o oportunista e o corrupto, contra o fanfarrão e os traidores, contra os césares que se ungem a si próprios como reis e mantêm cortes para os depravados e ambiciosos, e contra os que dissipariam a força de nosso povo, a nossa Constituição e nossas tradições. Se voltardes as costas à vossa pátria, ela morrerá então, e os milhares e milhares de legiões não a salvarão, e os milhares de Césares, sedentos de sangue, em vão gritarão contra os ventos. Os olhos percorriam desesperadamente os rostos. Então, a cabeça tombou-lhe sobre o peito, e ele saiu do pódio, caminhando vagarosamente, naquele silêncio acovardado, até as portas, e sem olhar para trás. Os jovens soldados que ali estavam, com os olhos fixos nele, e os rostos resplandecentes, perfilaram-se e saudaram-no, e ele, voltando para os moços, seus olhos cegos de lágrimas, sorriu-lhes, como um pai cujo coração sangrasse. Depois endireitou-se, como um general ferido que morre pela pátria, e retribuiu-lhes a saudação militar. Carvílio Ulpiano precipitou-se para o Palatino em sua liteira. Seu capataz chicoteava os escravos núbios para que tomassem velocidade furiosa, e seu trombeteiro corria diante da liteira, tocando e gritando: Fazei caminho para o nobre senador
Carvilho Ulpiano. As turbas fervilhantes afastavam-se na Via Ápia, alvoraçadas, mas havia os que paravam para zombar e cuspir na direção da liteira, cujas cortinas estavam cerradas. Descendo no Palatino, Carvilho subiu aos saltos a longa escadaria de mármore, como um jovem, achegando ao corpo a toga senatorial, o que fazia sobressair seu ventre adiposo. Trazia no rosto terror e sórdida apreensão. Os lacaios e soldados afastaram-se à sua passagem frenética. Os vigilantes dos vestíbulos ficaram impressionados com a sua agitação e prometeram informar Tibério César de que o senador desejava falar imediatamente com ele e pela mais urgente necessidade. Foi admitido na biblioteca de César. Tibério estava, languidamente, lendo mensagens militares. Levantou seu rosto pálido e frio quando Carvilho Ulpiano apareceu e seus lábios embranquecidos torceram-se. Disse: Cumprimentos, Carvilho. Congratulo-me contigo por teres vindo tão junto dos calcanhares dos meus informantes. Deves ter voado do Senado até aqui. Mercúrio emprestou-te suas asas? Levantou uma taça de vinho até os lábios e sorveu um gole, e sobre a beirada de ouro e pedrarias da taça, seus olhos eram uma geada negra, cheia de malicioso divertimento. Carvilho foi apanhado de surpresa. Sentiu os joelhos tremerem diante de Tibério e beijou a mão pálida e indiferente que o outro lhe estendeu. Senhor, falou em voz trêmula. Já fostes informado, portanto, não é necessário falar-te na atrevida traição de meu parente por afinidade, Diodoro Cirino. Juro-te, divino César, que se eu soubesse que ele iria agir assim, jamais o teria levado ao Senado. Em suas visitas anteriores à Câmara, como meu convidado, servia apenas para divertir os senadores, e eu pensei que hoje aconteceria a mesma coisa. Mal sabia que meus ouvidos e os ouvidos de meus colegas iam ser atingidos pelas expressões mais traidoras contra a tua pessoa divinal, e que ele iria gritar contra ti e contra teus decretos. Uniu as mãos em gesto de súplica e seu rosto suava de pavor. Ele é meu parente por afinidade, mas eu o denuncio. És homem discreto e, de novo, eu me congratulo contigo. Falou Tibério secamente. Não mandou que o senador se erguesse de sua posição ajoelhada e não lhe ofereceu vinho. Os pretorianos, das grandes portas douradas, olhavam para Carvilho Ulpiano e seus rostos, como que esculpidos em bronze, mostravam-se imóveis. Tibério contemplava sua taça. Estava sentado numa cadeira de marfim e sua toga branca, bordada com a púrpura imperial, envolvia um homem alto e magro, de rosto frio e absorto, de expressão inescrutável. Então falou, a voz dura e melancólica, como para si próprio. Sou um soldado. Estou rodeado de bajuladores e mentirosos. E nisso Diodoro diz a verdade. Que venha a ser o elogio derramado e sem compreensão, dado apenas por ambição ou medo? O que é a lisonja, se os lábios que a articulam só o fazem por bajulação, e nessa bajulação buscam proveito? Ouvidos estúpidos são servos de língua ainda mais estúpida. Como soldado, prefiro homens de simples verdades e sem complexidades, que falam com honra e patriotismo. Também prefiro a condenação da inteligência aos aplausos da populaça. Mas onde estão os homens de hoje em Roma? Carvilho Ulpiano o ouvia incrédulo, umedecendo os lábios que se haviam tornado ressecados de repente.
Estava apavorado. Divino César, gaguejou ele, não compreendo. Não, disse Tibério, tu não poderias compreender. Tornou a contemplar sua taça. Como soldado, posso prestar homenagem a Diodoro Cirino. Conheço-o bem. Não é mentiroso, e jamais o ouvi dizer uma mentira. Ama sua pátria. O imperador riu, um riso curto e amargo. Só por isso merece a morte. Quem ama Roma agora? Tu, Carvilho Ulpiano? Eu, César? O senador acocorou-se sobre os calcanhares e estremeceu. Deixa-me dizer isto, falou Tibério calmamente. Césares venais, Césares enlouquecidos pelo poder, jamais tomam, jamais destroem a lei e seu país. O poder lhes é imposto por um povo mau e desprezível, um povo ávido, estúpido e cúpido, egoísta e pusilânime. Onde estão os guardiões da liberdade do povo, então? Vós ficais silenciosos, sois escravos em espírito, sois ladrões e covardes, mas um povo merece, os legisladores que tem, merece a ti, disse ele. Deuses, ajudai-me, pensou o senador, a mente rodopiando. Mordeu o lábio, tremeu, seu corpo todo fremia. Tibério sorriu sombriamente. O que eu te disse não será repetido por ti, meu caro senador, meu caro e devotado amigo. Divino César, falou o senador com os lábios trêmulos. Eu nada ouvi. Bom, é muito triste que mesmo os Césares precisem às vezes ter o desejo de dizer a verdade. Eu te agradeço pela minha felicidade, Carvilho. Pousou com força a taça sobre o mármore dourado da mesa, que tinha ao lado, e, não sendo ele homem violento, o gesto foi mais terrível do que o de qualquer um mais veemente. Roma, disse ele, reconheço eu esta Roma de escravos poliglotas, docitas, bretões, gálios, bárbaros, gregos, assírios, egípcios e a escumalha de todo mundo? Onde estão os romanos? Perderam sua identidade, perderam sua língua, suas mentes, suas almas, sua virilidade. Que tenho eu a fazer com uma tal Roma? Não sou homem digno, sou o que o meu povo fez de mim. Sou seu cativo, não seu imperador. Não se pode escapar ao mal de um povo degradado. Suas mãos apertaram os braços da cadeira. Estou aqui apenas pelo imundo desejo de uma nação obstinadamente resolvida a se suicidar. Se transgrido a lei e a Constituição em favor de sua avidez, eles me aplaudem. Se a abandonei à esperança de restaurar o tesouro, louvam-me por ter tomado a peito seu bem-estar, cães e chacais. Fixou os olhos no senador atônito, que se humilhava servilmente diante dele. Houve então um imenso e envolvente silêncio na grande biblioteca. Os soldados estavam perfilados como estátuas cegas. Então Tibério tornou a falar. Apesar disso, é tarde demais para a verdade, e os que falam a verdade não têm o direito de viver em Roma. Portanto, Diodoro Cirino deve morrer. Como ousa ele falar a verdade em tal nação? Fez um sinal ao capitão da guarda, que aproximou-se, saudando-o. Irás imediatamente, capitão, à propriedade do tribuno Diodoro Cirino, e dir-lhe-ás que seu imperador, seu general, não tem mais necessidade de seus serviços, e que, neste caso,
ele tem de obedecer. Apesar de si próprio e de sua traição, Carvílio Ulpiano pestanejou. Sabia o que aquilo significava. Diodoro estava recebendo ordem para se atirar contra sua espada. O capitão saudou, girou nos calcanhares, fez sinal a 2 soldados para que o acompanhassem e deixou a biblioteca. Carvílio permaneceu de joelhos, a cabeça baixa. Tibério sorria perversamente, olhando para ele. Está feito, disse. E novamente, congratulo-me contigo, Carvílio Ulpiano. Meus informantes eram homens inferiores, metidos a sorrelfa no Senado, e eu, como Deus que fizestes de mim, não podia acreditar muito nas palavras deles. Diodoro precisava ser condenado por um de seus iguais, e tu me prestaste esse serviço. O senador ergueu a cabeça e Tibério fez um gesto de assentimento. Sim, compreendo, disse o imperador. É do costume confiscarem-se os bens daquele que denuncia César e fala traiçoeiramente. Mas eu estou disposto a ser misericordioso. Decretarei que a fortuna de Diodoro permaneça com sua viúva e seus 3 filhos. Aplaude-me por minha compaixão, Carvílio Ulpiano. O senador estava dominado pelo desalento. Seus olhos foram observados pelos olhos gracialmente frios de Tibério, e este tornou a assentir com a cabeça, dizendo: pensaste, não é mesmo, que como meu devotado amigo e adorador e denunciante do traidor que falou contra mim, eu te recompensaria com as propriedades de Diodoro Cirino? Ah, vamos, Carvílio, tu és homem muito rico, e eu te recompensarei em ocasião que considerar própria à minha maneira, mas não com a fortuna de Diodoro, e não em tal medida. O senador estava doente de desespero, desapontamento, e também porque sentia sua degradação. Não era homem inteiramente perverso. Teria preferido viver em paz, em agradável luxo. Nem por um instante pensara que Diodoro, excelente bastante para atacar senadores, tivesse passado o limite de segurança. Afinal, Diodoro era estimado por Tibério pessoalmente, e o senador sentira satisfação ao ouvi-lo atacar os outros senadores, muitos dos quais ele não tinha em bom conceito. Tinha mesmo exibido Diodoro aos seus rostos astuciosos, na certeza de que eles sabiam que o imperador o admirava. Mas Diodoro falara contra falsos Césares em tal tom e implorara ao Senado que se voltasse para suas antigas leis e prerrogativas, que Carvílio se sentira em tremendo perigo também. No caminho, entretanto, considerara que Tibério o recompensaria com as propriedades de Diodoro. Não esquecera Íris, e de cada vez que havia, desde que a família voltara para Roma, seu desejo por ela se tornava como uma fome desesperada. Inclinou a cabeça diante de Tibério, depois gaguejou. É realmente muita compaixão do divino César não deixar como mendigos os filhos de Diodoro, que é nobre e tribuno. Mas a esposa de Diodoro é uma liberta, e foi outrora escrava dos pais dele, viúva de um antigo escravo, que também fora liberto. É assim? Franziu Tibério os sobrolhos. Carvílio olhou para ele ansiosamente, e um pouco de saliva surgiu a um canto de sua boca lasciva. Sim, César. Diodoro inventou uma falsa genealogia para ela, de forma a não ofender seus amigos de Roma e a ti. A carranca de Tibério se fez formidável. Tamborilou com os dedos sobre a mesa, pensativo.
Depois, involuntariamente, seus olhos se fixaram no senador, que se remexia no chão em sua excitação e ansiedade. Ah, disse o imperador, e é uma bela mulher a tal liberta. Das mais belas, majestade. Tibério sorriu. E tu serias o tutor dos filhos de Diodoro, e particularmente de seus cofres. E quererias que eu revogasse a liberdade da bela esposa de Diodoro e que a desse a ti, em sinal de minha gratidão? Há anos eu a desejo, majestade, desde que a vi pela primeira vez em Antioquia. Ela é a própria Afrodite. Tibério estudou-lhe o rosto impassivamente. Depois disse: amanhã baixarei um decreto resolvendo que a esposa de Diodoro seja tutora de seus filhos e da fortuna do pai deles, e que o nome dela e sua falsa genealogia sejam inscritos nos livros públicos de Roma. Carvílio ficou a olhar para ele, boquiaberto, os olhos exorbitados, os braços caídos ao lado do corpo. Estava cheio de terror e vergonha. Tibério, então, ergueu sua taça da mesa e atirou o conteúdo no rosto do senador. Aqui tens, disse-lhe, tua justa recompensa, meu nobre senador. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.